Boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje recebemos a Roseli Barcelos, da ONG Poços de Luz. Roseli, é sempre um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Natália. A gente tem sempre informações, a gente tem sempre perguntas e curiosidades das famílias de dependentes químicos a serem respondidas, e um programa só nunca é o suficiente, né? Então é sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada. Contar com a sua participação, para ajudar, as famílias. A gente sabe que, como você mesmo disse, as famílias de dependentes químicos acabam sofrendo muito e precisando de informação. Então, nosso objetivo é levar essas informações. Então, se você aí de casa tiver alguma dúvida ou algum questionamento, pode mandar pra gente. Se você também não quiser divulgar o seu nome, porque a gente sabe, Roseli, que às vezes as pessoas não querem divulgar os seus nomes, então o anonimato aqui pode ter certeza que a gente vai respeitar. Então você pode mandar a sua participação pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/Ponto de Vista TV ou também pelo Facebook da TV Poços, facebook.com/TV Poços. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as clínicas e comunidades terapêuticas para dependentes químicos. Recentemente, um jovem faleceu em uma comunidade na Morada dos Pássaros. Acompanhe a reportagem. Valdecir Roberto dos Santos, que é o pai do jovem Romário Franco dos Santos, de 21 anos de idade, mostrou fotos de como ficou o corpo do rapaz após a morte dele. O pai afirma que não tem dúvidas de que Romário foi vítima de agressão no momento em que foi buscado em casa pela terceira vez por 3 homens para ser internado na comunidade terapêutica para tentar se livrar do vício das drogas. O caso ocorreu no sábado, dia 23 de abril. O corpo de Romário foi enterrado em Campestre no domingo, dia 24. Eles veio num palio, não teve ambulância, não teve maca, não teve nada. Eles simplesmente deu um mata-leão nele, pôs ele no chão, eu não quis nem olhar. Só que o Romário, quando estava no chão, falou: "Vocês vão me bater, eu sei que vocês vão me bater. Vocês vão me bater. Pai, eles vão me bater." Só que eu falei: "Olha, Romário, meu filho, você não pode ficar do jeito que você está aqui, porque você vai morrer na rua. Eles vão te matar na rua. Você vai ter que ser internado de novo, meu filho." Aí levaram ele, puseram ele no carro. Chegou no meio do caminho, eles ligou para mim e falou: "Ó, teu filho tá tudo bem. Tá legal, teu filho tá legal, estamos chegando na clínica." Beleza. Chegando na clínica, quando chegaram na clínica, ligaram e falaram: "Ó, teu filho chegou já na clínica, foi deitar." E depois, por volta das 5h30, eles ligou e disseram que o Romário estava passando mal. Romário tá passando mal. Eu estava deitado no sofá assistindo televisão. Falei: nem liguei, falei: "Isso aí, o Romário tá dando meu filho tá dando uma de santinho, uma de que tá passando mal para escapar." Nem dei bola. Depois de mais 5 minutos, ligaram para mim chorando, sabe? Ligaram chorando: "Ah, teu filho acabou de morrer. Teu filho acabou de morrer aqui agora." Foi um baque para mim, falei: "Gente, fiquei sem chão." A presidente da ONG Poços de Luz, Roseli Barcelos, que atua no apoio aos dependentes químicos, tomou conhecimento do caso e trabalha para ajudar a família neste e em outros casos. Com muita preocupação que a gente olha tudo isso, como outras denúncias que eu já vim trazendo de outras clínicas. A família do Romário nos procurou hoje aqui em Poços de Caldas através de assistidos nossos. E a gente está dando todo o apoio, inclusive jurídico, para que eles possam estar seguindo com o advogado de acusação, para que eles possam obter justiça. O delegado regional Sérgio Elias Dias, após receber denúncias do pai de Romário, instaurou um inquérito policial para verificar se houve erro ou não por parte da comunidade terapêutica. A Polícia Civil achou por bem instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias dessa morte, para analisarmos, vermos se por acaso procede a alegação do pai de que poderia ter ocorrido algum erro, que o pessoal da clínica poderia ter dado causa à morte do rapaz. Nós precisamos apurar se houve culpa, de alguém da clínica, de algum servidor da clínica, dos responsáveis pela clínica, ou se houve mesmo até dolo, alguém com a intenção de matá-lo, alguém que usou de alguma técnica de imobilização com dolo, propiciou a morte dele. O delegado deixou claro que não é possível afirmar que houve algum tipo de irregularidade enquanto não sair o resultado da autópsia. Foi realizada uma necropsia no dia dos fatos,
no dia da morte dele. Nós estamos aguardando a chegada do laudo pericial, não apenas do laudo pericial, como outros elementos de prova também serão colhidos, inclusive, principalmente, a oitiva de testemunhas que acompanharam o recambiamento desse rapaz até a clínica, as pessoas também responsáveis por esse recambiamento e o pessoal da própria clínica. Nós ainda não temos elementos para informar, evidentemente, se a culpa, alguém da clínica pode ser apontado como responsável. Isso tudo, ao final da apuração, será esclarecido. Nós entramos em contato com a dona da comunidade, a Cláudia Freitas Moraes, mas ela preferiu não gravar a entrevista. Por telefone, ela nega as acusações da família. Ela disse ainda que aguarda os resultados dos exames para saber, né, se algo pode ter provocado a morte do jovem. O SAMU informou através de uma nota à imprensa que ao chegar à comunidade terapêutica, o rapaz já estava sem sinais vitais, mas mesmo assim a equipe médica realizou, né, vários ciclos de ressuscitação sem êxito. Então a gente tem, né, essa informação do SAMU, deixar bem claro que a gente tentou ouvir todos os lados dessa história, né, Roseli, mas que nós não conseguimos e que nós fomos atrás. Isso precisa ficar bem claro para o pessoal aí de casa. Antes da gente começar o bate-papo, vou trazer a enquete para o pessoal, né? Gostaria que você participasse com a gente, trazendo dúvidas e também participando da enquete. Nós sabemos que existem muitas clínicas e comunidades terapêuticas que realizam um bom trabalho para recuperar dependentes químicos, mas infelizmente em todo o país também é possível encontrar aquelas instituições que não são comprometidas. E aí eu gostaria de saber a sua opinião, qual é a melhor maneira de trabalhar na recuperação do dependente químico e por que você pensa isso, além de mandar as suas dúvidas e questionamentos para a gente. Participe pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais que eu trouxe logo no início do programa. Tem uma postagem lá, você pode deixar nos comentários ou enviar uma mensagem para a gente. Então nós temos mais uma situação triste, polêmica para debater aqui no programa, né, Roseli? Infelizmente, toda vez que a gente traz você aqui é porque alguma coisa que não é muito positiva está acontecendo. Nós ficamos sabendo sobre esse caso desse jovem, um caso muito triste, e que faz com que a gente, né, fique em alerta em relação às clínicas. Recentemente nós tivemos outros casos, né, referente não à morte, mas de meninos que sofriam maus tratos em uma outra clínica aqui de Poços, e a gente precisa debater sobre essa situação. Pois é, o que aconteceu nessa clínica Plenitude, lá na Morada dos Pássaros, e lá na Oxford, a gente tem visto que está se tornando muito rotineiro. Existe uma federação que foi criada para competir com a FEBRACT, do Padre Haroldo. Está criando uma agremiação, uma associação de clínicas, onde elas contribuem com mensalidades financeiras e eles dão treinamentos. E o caso da Plenitude, ela recebeu dessa federação treinamento também, alguns monitores. Que eu lembro que até na época que nós fizemos uma outra intervenção, quando eles ainda funcionavam clandestinamente aqui no Córrego Dantas, a gente fez uma outra intervenção com 3 internos nossos que estavam lá. E na época ainda aconteceu uma situação muito estranha, porque tanto a Cláudia quanto o Gilmar, companheiro dela, se passaram por familiares de um dos internos, que é o Wagner Vitor, e colocaram uma pessoa no telefone falando com a clínica que era a mãe do Wagner Vitor, que estava autorizando que ele seguisse com eles. E não era verdade. A mãe tentou até registrar boletim de ocorrência, mas o rapaz já tinha mais de 30 anos e ele não poderiam registrar boletim de ocorrência de desaparecimento, porque durante 2 meses, que foi o período que eles foram para Campestre, eles não tinham conhecimento. Nós registramos tudo isso em ata, com as devidas assinaturas, com os devidos denúncias dos familiares para a entidade. Então, nós ficamos muito preocupados. Mas, enfim, cada comunidade terapêutica funciona da maneira que acha melhor. Mas nós sabíamos que o resultado final desses procedimentos nessa comunidade Plenitude não iria funcionar bem, desde esse fato.
E desde então rompemos todos os contatos e, de fato, eu não sabia nem o que se passava na Morada dos Passos. Soube que eles tinham saído de Campestre a pedido do promotor de Campestre e que eles haviam ido para a Morada dos Pássaros, mas a gente está no segmento, a gente tem toda a informação. Mas eu acho que isso tudo nos remete a uma outra questão. É necessário que os municípios, talvez através dos seus conselhos municipais, ou através mesmo da criação de uma subsecretaria de álcool e drogas, criem um site de pontuação das comunidades terapêuticas num raio de até 300 quilômetros da cidade que está a população e que se utiliza desse serviço. Porque hoje é endêmico a dependência química. A família cada vez mais adoecida não sabe o que fazer, porque o paciente fica fora de controle. Ele fica agressivo, ele rouba em casa, ele agride o pai, ele agride a mãe, coloca todo um caos no seio da família. Então, como esse pai disse, olha o despreparo, ele tinha medo do filho morrer na rua e levou para um lugar que o filho acabou sendo morto dentro desse lugar. Então, é assim, o delegado está certíssimo em falar que não se pode afirmar nada ainda, mas eu tenho certeza que os laudos de necropsia vão dar aquilo que deu na morte do Alvimar Carvalho Rodrigues, em 2010, em 2 de dezembro de 2010, quando aconteceu na Oxford. Ele chegou com rigidez cadavérica já dentro da policlínica, antiga policlínica, e eles alegaram que ele passou mal horas depois. É uma prática muito comum achar que isso minimizaria qualquer coisa. E pelo medo dos dependentes químicos têm dessas pessoas, a gente tem uma dificuldade muito grande dos internos deporem e colocar os fatos. Mas, felizmente, dessa vez nós conseguimos um interno que vai até Caldas para fazer o depoimento de tudo que ele viu. Então, isso vai ser bem elucidativo no caso do Romário. Mas eu acredito que é necessário que os municípios fiquem atentos, porque existe uma prática muito comum nas comunidades terapêuticas e que eu tenho combatido até entre as nossas parceiras, o tal do Danoninho. É uma mistura de psicotrópicos. No caso do Romário, foi narrado por esse interno que foi dado 3 Neusines, 4 Aldol e mais uma outra misturada que a gente não sabe o que é, não me recordo agora, nesse momento, o que é, mas ele vai relatar para o delegado de Caldas. Essa combinação, associada a qualquer substância que o paciente possa ter vindo a ingerir anterior à internação, pode ser bem complicado. Não sei se alguém lembra daquele caso daquele lutador de jiu-jitsu, Ryan Gracie, que também era usuário de drogas. Nesse caso, ele estava preso e a família pediu que um psiquiatra fosse até as dependências carcerárias onde ele se encontrava para poder medicá-lo, porque ele estava em surto. E ele foi medicá-lo e ele teve uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Associado à droga, agora foi um médico que indicou. Um médico que tem um CRM, qualificação para fazê-lo, e ainda assim deu errado. Agora você imagina uma comunidade terapêutica onde a proprietária é uma técnica em enfermagem, não existe um médico para prescrever aquilo para o Romário naquele momento, e nem foi avaliado por um médico no momento do resgate, poderia ter visto da outra vez da internação, isso não vem ao caso. Mas naquele momento não se cita, não tem a figura médico, porque só a figura médico pode entrar para a clínica, para medicar um paciente, porque senão é tráfico de drogas também. Roseli, algo que me chamou muito a atenção, pesquisando para a gente abordar esse tema hoje aqui no programa,
abri o YouTube para pesquisar alguns vídeos a respeito desse assunto, e a quantidade de reportagens em que eu encontrei sobre clínicas, enfim, comunidades terapêuticas e denúncias a respeito, isso é muito grande. E aí a gente percebe cada vez mais, você citou Oxford, que já foi aberto em vários outros lugares e veio para em Poços de Caldas, e a gente vê esse movimento da criação de várias... Não, essa é a plenitude. A Oxford sempre funcionou ali. Enfim, mas o dono, né, já teve em outros locais. Exatamente. Então a gente vê essa migração e a gente vê a abertura dessas clínicas com uma facilidade muito grande e as pessoas não sabem exatamente em quem confiar. A gente vê, eu vi os vídeos, assisti várias reportagens a respeito do assunto em vários locais do país, onde será investigado morte de pessoas dentro de clínicas ou maus tratos. Enfim, parece que tem se tornado uma prática constante e comum. E o que mais me deixa chateada em todo esse sentido é que parece que as pessoas não se importam. É só o dependente químico. Parece que é só o dependente químico. Se ele está sofrendo maus tratos, se morreu ali dentro, parece que tanto faz. E a gente tem que parar de pensar dessa maneira. Mas sabe por quê? A figura do dependente químico é muito frágil. Você viu na fala daquele pai que ele, quando eles ligaram falando que achava que o menino estava passando mal, ele achou que era fricote do filho, porque é do perfil do dependente químico ser manipulador. E essa característica é a característica mais eficiente dele para conseguir o consumo da droga, mas é o que mais o deixa vulnerável na questão de denúncia, porque quando ele vai fazer qualquer denúncia real, também se olha com o olhar da manipulação. Então, eu aprendi a filtrar isso quando eu levei vários pacientes que foram agredidos e não vieram a óbito. Esses pacientes relatavam as coisas. Eu ainda perguntava para o legista que fez o corpo de delito se as reclamações que ele trazia eram coerentes ao que ele apurou no exame de corpo de delito. E a maioria confirmava, sim, é pertinente. Porque existem aqueles que falam que tomou choque, aí vem com uma pancada contusa, roxa nas costas. E aí não é choque, porque o choque queima. Então existe todo um protocolo para se seguir. Mas o que eu acho da fragilidade das comunidades terapêuticas? Eu acho que, primeiramente, teria que ser feito, como é feito o exame para o motorista de habilitação, é feito um exame de psicotécnico para ver se a pessoa tem condição psicológica para tirar uma carteira de habilitação. Mas teria que ser um exame mais detalhado. Porque a resolução 29 da Anvisa, ela parte do princípio que a pessoa que está abrindo tal negócio, ela seja uma pessoa de boa índole e responsável. Então, ela nomeia os protocolos apenas para o bom funcionamento de uma comunidade. O que é comunidade? É um centro de convívio. Um centro de convívio não pode haver as internações involuntárias, por isso que existem as clínicas para dependentes químicos. E nós temos clínicas para dependentes químicos que recebem internações involuntárias, que nós trabalhamos. Mas uma comunidade terapêutica não tem estrutura para isso, a menos que ela seja uma comunidade terapêutica, mas com um status de clínica. Vamos colocar o seguinte, tá, eu pela Anvisa, eu tenho a licença para ser comunidade terapêutica, mas eu tenho um médico 24 horas dentro da comunidade, eu tenho um departamento de enfermagem, para que eu possa estar fazendo a contenção química. A contenção química numa comunidade terapêutica é inviável. E uma coisa que começa errado, geralmente termina errado. Porque deu certo uma vez, eu resgatei, dei danoninho para 300 pacientes. Mas quando der errado, é isso que acontece. Uma pergunta, você estava explicando direitinho a diferença, né, entre a clínica e a comunidade. Você acredita que a comunidade consegue recuperar hoje? Claro, consegue sim, mas é um outro perfil de paciente.
Por isso que tem que ser feita uma anamnese, por isso que tem que ser feita uma triagem, para que haja um encaminhamento para o local correto. Não é porque funcionou para um, vai funcionar para outro aquele local. Somos indivíduos. E nós estamos falando de uma doença que tem o cruzamento com transtornos psiquiátricos. Porque o uso da droga não basta ser a curiosidade. Aquele que permanece na droga, ele permanece por um motivo. É essa pergunta que tem que ser feita. Então, é necessário uma avaliação técnica profissional para esse tipo de encaminhamento. E se faz necessário, na grande maioria dos casos, sim, a internação, mas resta saber onde. Numa psiquiatria, numa clínica psiquiátrica, numa clínica que tenha todos os moldes para recuperação de dependência química. Nós temos a Alfa Feminina em Aguaí funcionando como clínica e vocês veem a estrutura da clínica. Eles têm terapeutas variados, têm psicodrama, eles têm psicólogos e várias mulheres de Poços de Caldas já se trataram com êxito nessas clínicas. E nunca houve esse tipo de problema. Eles já existem, a ONG tem 15 anos. Eu trabalho com eles há mais ou menos uns 11 anos. E nunca houve nenhum problema. Então, é necessário avaliar a estrutura profissional que oferece essa clínica. Sempre aconselho aos meninos, resgate, evitem o tal do automedicar. Não façam. Não é porque deu certo uma vez que todas as vezes darão. É um risco, é brincar de roleta russa. Porque o medicamento, gente, quando um médico prescreve um medicamento, ele está fazendo uma avaliação de risco. Todo medicamento tem o seu prós e o seu contra. Então, na posologia lá, se a gente olhar nas bulas, a gente vai ver as contraindicações e a gente fica assustado. É necessário ter mais cautela e mais critério de não achar que o psicotrópico está a nosso alcance da mão. E onde que esse pessoal está conseguindo esses medicamentos para estar sendo ministrado? É outra pergunta a se fazer para a vigilância sanitária. Roseli, a gente vai para um breve intervalo, tem o pessoal fazendo algumas perguntas aqui para a gente, e aí a gente continua com esse bate-papo. Você pode continuar participando pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Volto já, é rapidinho. Pizza, qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35-3713-9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar.
Basta respeitar. Respeito basta. Voltamos com o ponto de vista. Hoje eu recebo a Roseli Barcelos, presidente da ONG Poços de Luz. Vou ler as participações, temos muitas participações, Roseli, mas antes eu queria fazer só um comentário, até que a gente falava aqui nos bastidores, algo que também me deixa muito triste em relação a toda essa questão. Quando a gente fala de clínica aqui em Poços de Caldas, e nós já citamos uma clínica aqui, o mais triste é saber que a pessoa tem estrutura para fazer um trabalho bacana e importante que poderia recuperar e não faz. A gente tem esse ponto. Segundo, quando a gente faz um questionamento se houve algum tipo de maus tratos, a pessoa responde, não é possível provar. E quando você escuta esse tipo de resposta, e eu estou falando isso enquanto ser humano, enquanto jornalista, enfim, enquanto pessoa, todo mundo que assiste o programa sabe que eu acabo me envolvendo nessas histórias, é muito triste. Porque a pessoa sabe o que cometeu, sabe o que fez e ainda tem a coragem de dizer, não é possível provar. Mas é o que eu estava falando com os protocolos da Anvisa e a dificuldade legalmente, porque tudo exige provas. E a fragilidade do dependente é essa, que lá dentro, como dizem a grande maioria, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, existe uma dificuldade muito grande de provar, porque se qualquer dependente que esteja internado venha trazer isso como denúncia, ele é um paciente que queria usar, saiu para querer usar droga, está denunciando porque quer usar droga. Ele é fragilizado, ele é subjugado. Inclusive, eu ouvi o seguinte, esse tipo de escândalo foi feito para a mãe tirar o adolescente ou o jovem daqui. Enfim, a gente escuta isso. Eles utilizam dessa fragilidade, né, dessa falta de credibilidade que o dependente químico tem, porque muitas vezes dramatiza, né, utiliza, né, manipula, e quando é algo sério, utiliza, né, dessa fragilidade para dar esse tipo de resposta. Então, quem vai dar credibilidade a um dependente químico enquanto eu sou o dono de uma clínica ou de uma comunidade terapêutica? Agora, a gente sabe a morosidade da justiça. E eu olho com muita preocupação para esse caso da plenitude, para que não aconteça que nem Oxford. Em 2010, em junho, nós trouxemos a denúncia do Rafael, lá de Bauru, que foi abusado sexualmente com um bambu dentro da clínica. Depois, 6 meses depois, aconteceu o homicídio do Alvimar Carvalho Rodrigues. E depois foram acontecendo outras agressões lá dentro. A justiça não trabalha com a mesma velocidade de quem está passando pelas 24 horas dentro dessas comunidades terapêuticas. Os conselhos municipais não têm aparelhamento para poder fazer esse tipo de visita e inspeção rotineira. Porque é necessário que os conselhos também participem nessa área. Não é só a vigilância sanitária para saber se está tudo de acordo com sanitariamente falando. É necessário que exista aparelhamentos da sociedade para poder vasculhar como o conselho fez. E olha, parabéns para a conselheira, não a conheço, mas parabéns pelo olhar dela e pela visão dela com relação a esses menores. Mas tem maiores lá passando por isso. E não menos vulneráveis que os menores que foram tirados de lá. Então, a justiça não trabalha com a mesma rapidez para esses casos. Se dessem uma prioridade, se as investigações pudessem ser focadas para esses casos, porque a maioria das famílias são manipuladas a deixar como está. Eu olho como presidente da ONG Poços de Luz há 15 anos em atividade. Eu olho com muita preocupação tudo isso. O senhor que é pai, o senhor que é mãe e tem um filho dentro de uma comunidade dessas, retire-o o mais rápido possível, porque deu certo até hoje. Amanhã não é possível afirmar. Roseli, as pessoas estão ligando, claro, anonimamente, perguntando onde que você faz atendimento das famílias. Nós fazemos atendimentos das famílias todas as terças-feiras no Salão de Catequese da Igreja São Judas Tadeu. A gente funciona lá por caridade, não estamos ligados a nenhuma pastoral da Igreja São Judas Tadeu. É por caridade, primeiramente, do Padre Romeu, que nos autorizou
a funcionar lá, e também por caridade do Padre Bruce, que nos mantém até hoje, podendo dar assistência a esses familiares, porque a gente quis trabalhar sem um caixa financeiro, para não ter que pagar aluguel, água, luz, telefone. O endereço jurídico é em outro local, mas os nossos funcionamentos e atendimentos se dá às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, na Igreja São Judas Tadeu. Nós temos a participação do Elvio Bezerra, ele é nosso debatedor aqui também no Ponto de Vista. Inclusive, ouvi algo muito positivo do Elvio, que vou deixar claro aqui, com certeza ele está nos assistindo. Disse que se metade da população fosse como você, Elvio, uma pessoa que foi atendida por você lá no Procon, disse que o mundo seria muito melhor. Então, olha, né, as impressões que algumas pessoas deixam nas outras, né? O Elvio é um rapaz muito legal. Então, Elvio, essa é a notícia que eu tenho para você. Disseram isso sobre você hoje, eu achei muito legal. Eu ia te mandar mensagem mais cedo, mas já que eu vi que você está nos assistindo, então fica aí, né? Como é legal a gente tratar as pessoas com carinho, com cuidado, claro, e o quanto as pessoas claro, reconhecem esse tipo de tratamento. Claro. Então, a participação do Elvio, boa tarde, Natália e Roseli. O assunto é um grande desafio para a política pública de saúde. Hoje não podemos mais permitir a higienização e o esquecimento dos doentes, muitas vezes abandonados pela família e também pelo poder público. Não podemos mais tratar o assunto como simples higienização, que muito embora há inúmeras normativas e políticas sobre o assunto, na prática nos deparamos com a inoperância e o despreparo de inúmeras comunidades terapêuticas que infelizmente regridem ao período da segregação. Chegou o momento de seguir à risca o protocolo de atendimento, tendo as comunidades que seguir todas as diretrizes e submeter a rígida fiscalização. Acredito que cada município poderia ter um departamento com representantes de várias políticas públicas de atendimento, saúde, assistência social, segurança, infância e juventude, com o objetivo de trabalhar em 3 momentos: prevenção, monitoramento, fiscalização das clínicas, comunidades e acompanhamento sistemático aos doentes e para a família. Eu queria até mandar um recado para o Elvio também. O Elvio ainda está no Conselho de Saúde? Elvio, depois você manda essa resposta para a gente. Porque nós recebemos doações do Banco de Alimentos do SEASA. E a Clínica Plenitude, apesar de particular, alô, doutora Lúcia, secretária de Promoção Social, está recebendo doações lá do Banco de Alimentos. Eu entendo que eles herdaram isso do antigo proprietário que tinha trabalho social lá dentro, mas não existem trabalho social deles, não. O trabalho é caro e existe também outras extorsões, como os pais relatam para a gente lá dentro dessa comunidade Plenitude, que não cabe a doação de alimentos. E eu vou procurar a secretária pessoalmente para estar relatando as 2 atas de reunião nossa, para mostrar os custos da clínica, o custo do resgate que foi feito, que culminou na morte desse rapaz, foi R$1.000 para buscá-lo em Campestre, haja gasolina de Campestre a Poços, né? E é necessário também que tenha um olhar sobre isso, porque senão eu vou abrir um hotel aqui na cidade e vou querer doação do Banco de Alimentos. Guilherme diz o seguinte: na minha opinião, a melhor forma de se tratar uma pessoa com vícios em drogas é através de orações, atividades para ocupar o tempo deles, uma boa psicóloga para acompanhar eles, uma alimentação boa, médicos, um lugar higiênico e muita atenção com eles. Uma ótima quinta para vocês, para todos da TV Poços e para a Roseli também. Para você também, Elvio. Temos a participação da Juliana. Na minha opinião, para começar, ninguém sai dessa sozinho. Daí a internação. O apoio é para que o paciente se conscientize de que a família quer o melhor para o dependente e, com amor, há forças para se tratar. A religião serve para fortalecer o indivíduo, pois a dependência é algo que deve ser tratado pelo resto da vida e que faça força qual é a maior força que a fé em Deus. E, finalmente, o grupo de apoio serve para mostrar que qualquer um pode sair ou entrar neste vício, mas com dedicação e disciplina também pode sair. Eu concordo em número, gênero e grau com a Juliana. Ela deve ser membro de algum grupo de apoio, pelas falas dela. É uma pessoa que não é leiga.
Eu acho que as internações se fazem necessárias, por isso que não faço uma caixa às bruxas, às comunidades terapêuticas, e acho que todas trabalham igual, porque eu conheço sérias comunidades terapêuticas que trabalham com amor, com dedicação e vislumbrando o resultado, êxito na recuperação do dependente, que o foco não pode estar no dinheiro, gente, não pode estar no enriquecimento. O foco tem que estar no paciente. Porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Você pode ganhar muito dinheiro durante um período de tempo, mas depois você tem que pagar a indenização. Muito provavelmente, todas as 2 clínicas que eu citei vai sofrer esses embates de indenização. A maioria das famílias tem vergonha e medo de recorrer pedindo na justiça a questão do dano também pela vida humana, pela agressão ou pela morte, mas é necessário, gente, porque enquanto não doer no bolso, não vai doer na consciência de muitas pessoas. Temos uma participação anônima. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter muita força de vontade. O apoio familiar também pode ser muito importante. Tinha na minha família um dependente químico e pode apostar que isso não é nada legal. Ele se tratou e agora está curado, mas tinha uma motivação, as filhas pequenas. Um dependente químico tem que ter motivação, vontade de mudar e apoio das pessoas que o amam. Claro, tem que ter sim, gente. Agora, cura, não vamos usar essa palavra. Ele pode ter estabilizado, ter interrompido o uso, ter entrado em recuperação. Porque a gente diz que a recaída faz parte do tratamento. Agora, não faz parte da recuperação. Quando um paciente entra em recuperação, muito dificilmente ele tem recaídas ao uso de drogas. Mas a tal recuperação é que são elas. Para chegar. Temos a participação do Carlos, que eu já vou emendar com a participação da Camila, que são próximas. Primeiro, ele tem que querer, tem que decidir que quer ser tratado, ser recuperado, e para isso vai precisar de internação, apoio familiar e restrito, religião, grupo de apoio. Mas ouvindo vocês, é difícil saber quais clínicas são boas. E aí eu entro com a pergunta da Camila, como saber se uma clínica é confiável? Pois é, infelizmente, para o leigo, não existe nenhum indício. Porque quando você chega para conhecer uma comunidade, ela está com um jarrinho de flor, ela está muito organizada, muito limpa, e as pessoas falam de amor, falam em Deus e iludem as famílias. Todas têm o mesmo protocolo. Agora, é bom saber de alguns pacientes que já passaram por essa comunidade, ligar para suas famílias. Agora, a ONG Postos de Luz, esse segundo semestre ainda, podem cobrar de mim, é uma promessa. Nós não temos verbas para criar um site, mas nós vamos atrás de quem possa nos doar um site, para que a gente coloque um ranking das comunidades terapêuticas, pelo menos assim, de 2.500 quilômetros no nosso entorno, eu tenho um cadastro bem vasto e um histórico muito bom. E nós vamos colocar algumas pontuações em forma de estrela, como o hotel é 5 estrelas, 2 estrelas. E vamos colocar o risco das clínicas mal pontuadas e por que nós estamos fazendo essa alegação. Então, nós vamos criar esse site, já vou atrás de ajuda, já estou atrás de ajuda para esse fim, para que oriente as famílias. E vamos amplamente divulgar isso para que as famílias tenham esse pontuador. Agora, familiares de dependentes químicos. Primeiro ponto, procurem ajuda para vocês. Para que vocês, com a sanidade estabelecidas, vocês possam observar as armadilhas que são montadas no entorno da família do dependente também. Então, a falta de informação associada à má fé de muitas comunidades terapêuticas, elas acabam fazendo dos dependentes e da família presas fáceis. Para finalizar, a Bruna diz o seguinte: fiquei indignada. Tem que aguardar a apuração do caso. É inadmissível isso acontecer hoje. A luta pela reforma nos cuidados em saúde mental tá aí, já era para acabar com esse tipo de notícia. Muito triste pelo Romário e pela família. E a Rose Nasser disse que Jesus tenha misericórdia desse pai que apareceu na reportagem. Eu já acho que Jesus tem que ter misericórdia desse pessoal que fez isso. Porque do pai e da mãe, com certeza, ele já está cuidando dos corações deles. Agora, eu preferiria 1000 vezes
não fazer parte nem um minuto de uma situação dessas. Porque pode parecer fácil apedrejar uma vidraça. De fato, apedrejar a comunidade terapêutica Plenitude é fácil. O difícil é ser a vidraça que está lá. Porque eu tenho certeza que quando todo o procedimento foi aplicado ao Romário, só mostra pra gente que é uma prática comum lá dentro. Só que eles não esperavam o resultado morte. Porque o resultado morte não é positivo para eles. Ia dar a repercussão que está dando. Então, eu faço essa indagação e acredito que Deus tem que ter misericórdia deles, porque é um processo longo, triste e com resultados, infelizmente, não muito positivos para esse pessoal. Bom, Roseli, eu queria agradecer a sua participação. Eu que queria, Natália, nós precisávamos de mais 36 horas. Vamos ficar um dia inteiro bater o papo, adoraria. Fazer um Big Brother. Adoraria ficar conversando mais tempo com você. Nós temos sempre muitos assuntos e é por isso que sempre as portas da TV Poços e do Ponto de Vista estão abertas a você, para você falar e para a gente continuar sempre esse bate-papo que é tão importante e tão esclarecedor. Eu que agradeço, Natália, as oportunidades que nós temos de levar os recados para os ouvintes que estão em casa, muitas vezes acomodados na codependência, estão na zona de conforto. Gente, nós atendemos todas as terças na Igreja São Judas Tadeu. Não importa a fé que você profetize, nós não estamos lá preconizando a Igreja Católica. Nós estamos trabalhando com pacientes de dependência química, com familiares de pacientes de dependência química. Encaminhamos a tratamento, nós temos já uma grande peneira na ONG Poços de Luz, das clínicas problemas e das clínicas que estão em funcionamento dentro dos protocolos daquilo que a gente já enxergou como sendo um trabalho viável. Então é necessário que as famílias tenham acompanhamento profissional para essa área. Então, deixo as portas da ONG Poços de Luz abertas para vocês, familiares dependentes que, como eu, busco a minha recuperação diariamente e nas reuniões de terça-feira na Igreja São Judas. Toda terça, 7h30 da noite. Roseli, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, né? E por sempre contribuir com o programa. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Natália. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. É realmente um prazer contar com as suas participações. Gostaria de lembrar que se você assistiu esse programa, achou bacana, meia-noite tem a reprise, você pode indicar para alguém. Se você não tiver a possibilidade de assistir nem ao vivo e nem meia-noite, é só entrar na nossa página no Facebook. Amanhã pela manhã, com certeza, nós teremos o link da participação da Roseli, como temos a participação dos outros debatedores também. É legal você compartilhar para que outras pessoas também saibam sobre esse assunto tão importante que a gente debateu no programa de hoje. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista. Até lá!